A pandemia por si só, ela justifica o aumento do inadimplemento contratual? Já faz mais de um ano que a pandemia iniciou e ela trouxe uma situação totalmente atípica, totalmente imprevisível para as partes, e isso refletiu em quase todos os meios, né? E de fato nas relações contratuais imobiliárias. E o que eu gostaria de trazer nesse vídeo é que eu penso que o momento que estamos vivenciando, ele traz uma necessidade de se buscar meios preventivos para a gente tentar resolver esses problemas, fazer adequações para evitar ações futuras. Né? Eu quero destacar algumas medidas que eu acho que são eficazes, são bem pontuais na relação contratual imobiliária, que seria a revisão e a reformulação contratual das negociações. A gente precisa ajustar as cláusulas para a situação que estamos vivenciando, precisamos prever quais são os prazos, por exemplo, aceitáveis para o atraso na entrega de uma obra, né? Quais são os ajustes de correção, fazer ajustes para tentar buscar que esses contratos sejam de fato cumpridos, fazer aditivos ou repactuações. Existem ainda mecanismos pouco utilizados e muito eficientes, como a mediação e a conciliação das partes, que pode resolver, trazer às partes a autonomia de chegarem a um resultado que elas realmente desejam, de acordo com a sua situação, e evitando que um terceiro, como é o caso do juiz, decida sobre a sua relação contratual, né? Existem ainda mecanismos de cobrança de forma extrajudicial, muitos conhecem o protesto de títulos, e o percentual de êxito de um título protestado, ele é altíssimo, então é sim um mecanismo muito eficiente de cobrança de uma dívida, além da notificação extrajudicial, que ela precisa ser formulada de uma forma adequada, né? Por exemplo, a correta qualificação das partes, a descrição do fato dessa relação entre as partes, qual é o valor da dívida, quais são os meios de pagamento, qual é o prazo que essa pessoa teria para fazer este pagamento. E ainda assim, não buscando os seus direitos, existem várias medidas judiciais possíveis, né, e cabíveis para se buscar a obtenção dos seus direitos. Dentro do direito imobiliário, eu posso destacar ações possessórias, ações de obrigação de fazer ou de não fazer, a rescisão ou a resolução contratual, ações de cobrança, ação de execução de título extrajudicial. Então, os remédios jurídicos, eles são muitos, mas a gente precisa atentar que o momento que estamos vivenciando, ele necessita de uma visão preventiva, né? Existem medidas que podem e devem ser adotadas para evitar esse desgaste futuro e tentar reduzir um pouco o risco de uma relação patrimonial, que ele é altíssimo, né? Enfim, evitar o desgaste das partes. Então, o foco é este, né? Revisar contratos, reformular, fazer ajustes refletindo a real situação atual das partes para tentar resolver esses contratos, e sempre pensando que um contrato, ele é bilateral, ele tem duas partes. Então a gente sempre tem que pensar que a minha omissão no cumprimento da minha obrigação vai causar um prejuízo na outra parte, né? E isso pode ensejar medidas que vão também me prejudicar, como indenizações. Então a ideia é essa, realmente tentar ajustar para que as partes entrem num consenso e resolvam a sua relação contratual da forma mais adequada.